Olá, meus queridos internautas, muito bem-vindos ao nosso mais novo Mandou Bem Cast. Você é a razão da nossa existência, sem você o programa não existiria. E eu conto sempre com a sua audiência. Se você já não é inscrito ainda no programa, se inscreve, aperta no sininho que está aqui embaixo, para que você possa ser avisado toda quinta-feira um novo Mandou Bem Cast, uma nova história, novas dicas. Aqui a gente entrevista empreendedorismo, saúde, qualidade de vida, ansiedade, medos, e gente que, como semana passada nós fizemos uma entrevista maravilhosa aqui, não vou depois eu conto para vocês. E é assim, nós queremos que você, telespectador, internauta, em qualquer rede social, possa compartilhar, possa se dar bem, possa mostrar para outras pessoas, para inspirar outras pessoas também. Afinal de contas, você é a razão do nosso sucesso. Mande bem, faça o bem e seja a sua melhor marca. Bom, o nosso programa tem o patrocínio de Milênio Móveis e Objetos, temos Fulor Jardinagem e Paisagismo, temos o The King Prêmio lá em Ponta Negra, que trabalha com celulares, a Vigo, acessórios masculinos na Natal Shop, no Midway. Nós temos também Santé, Medicina do Trabalho, também temos o Vira-Lata Sanduicheria lá na Roberto Freire. Temos também a Estoque Estofados lá de São Gonçalo do Amarante e mais um patrocinador que é o Empório Nutricare aqui em Natal e Pernambuco, em Recife, que ela abastece e me dá os meus suplementos maravilhosos. É uma loja maravilhosa em frente ao Hospital do Coração. Empório Nutricare, da minha querida Rosinha Nunes. Então vamos lá conversar com essa menina que eu a conheci na pandemia, conheci antes. Mas na pandemia a gente bateu um papo, fizemos um programa também, gravamos um programa, fique bem registrado, não fizemos, gravamos o programa. E hoje ela veio conversar com a gente aqui sobre coisas novas. É a doutora Rízia Vargas. Essa menina, ela tem história para você se inspirar, você se encantar e se emocionar. Rízia Vargas, muito obrigado por participar do Mandou Bem Cast. Imagina, eu que agradeço mais uma vez, né, retornando a esse programa que foi de muita grandiosa valia, né, durante a pandemia. Agradeço a você de coração pela confiança, né, que você tem depositado no meu trabalho, na minha pessoa. Beleza, Rízia. Quem é Rízia para o nosso telespectador? Nossa Senhora, então vamos lá. Rízia, existem duas Rízia. Duas? Né? Sim, explica aí como é que existe a Rízia menina. Sim. Aquela menina que é Vamos contar da menina então. Sonhadora. Vamos começar com a menina, a Rízia menina. Como era a Rízia menina? Nossa Senhora, bem diferente da Rízia de hoje, Como tá, ela gente? Era uma criança muito tímida, muito recatada, né? Quietinha. Então Onde ela nasceu? Eu nasci aqui em Natal mesmo. Certo. Em né? que bairro você morava? Eu morava, quando eu nasci, morava na Abel Cabral. Lá né? em Nova Lá Parnamirim. em Nova Parnamirim, exatamente. E aí, meus pais, com pouco tempo, depois que eu nasci, mudaram para Santa Cruz, né? A E terra aí, da Santa. Né? Da Santa, exatamente. E aí, depois a gente voltou para cá, acho que eu tinha uns 2 anos de idade, mais ou menos, 2 para 3 anos de idade, a gente voltou para Natal, né? E foram muitos acontecimentos. Alguns deles você conhece, já chegou a conhecer meu pai, né? Que era fuzileiro também, enfim. Conheci, claro. E essa fase de adolescente, quais eram os sonhos? Olha, na minha adolescência, eu vivi uma grande... Como é que eu posso te falar? Uma grande reviravolta, digamos assim. Porque com 9 anos de idade, eu aceitei Jesus na igreja evangélica, né? E tive uma vida assim até os 14, 15 anos mais ou menos dentro da igreja. E aí vieram descobertas, né, dentro da adolescência, mas não fui aquela adolescente que a gente costuma observar, principalmente hoje na geração atual, alienada. Eu sempre procurei muito buscar conhecimento. Então, e uma coisa que fica muito registrada na minha memória, né, de infância, da Rizinha, né, que eu falei que existem 2 Rízias. Na minha infância, eu lembro que eu chegava da escola, só fazendo um adendo, assim, e em vez de ir brincar logo com minhas coleguinhas, né, o que toda criança quer fazer, eu queria primeiro fazer minhas atividades da escola, e depois que eu terminava tudo, deixava tudo pronto, é que eu ia brincar.
E então, assim, durante a adolescência, eu fui uma adolescente muito responsável, né? Como eu falei no programa anterior que a gente gravou em 2020, eu não tinha muitas condições. Naquela época, meu pai tinha tido a falência da empresa, né? Teve que vender tudo, fazenda, enfim. Então, eu tive que fazer uma opção por trabalhar, né? Como Com é 14 anos de idade. como é você viver esses dois extremos? A bonança, ou seja, a pujança, você tem tudo na mesa, tudo na mão, e de repente quebrar A gente perde tudo e passar. praticamente vai morar na boleia de um caminhão. Tá, mas Né? como é essa experiência? Como é viver essa experiência adolescente? Durante a Porque com adolescência, adulto é mais fácil, né? sim, claro. Durante a adolescência, eu não sei se o preparo emocional, ou até mesmo a fé cristã, acho que me ajudou muito naquela época, né? Então eu não tinha eu não ficava pensando muito naquilo. Ou eu pensava e me entristecia, ficava num quarto trancada, me revoltava com meus pais, etc. Ou eu ia à luta e batalhava para me tornar alguém na vida. E aí, aos 14 anos, eu escolhi por batalhar, né, por ir para a rua, trabalhar, conseguir meu dinheirinho e com esse dinheirinho que era pouquíssimo, pagar as contas de casa, ajudar meus pais, enfim, comprar alimentos e pagar meus cursos. Né? Então, fui fazendo curso de tudo que eu podia. Curso de marketing, curso de secretária, Aqui em Natal, tudo aqui em Natal. Né? Tudo que estava a meu dispor, assim, que era baratinho, que eu conseguia pagar, eu ia fazer. E sempre investindo muito em conhecimento. E até hoje eu nunca parei. qual foi a sua primeira graduação, então? Foi a biomedicina na UFRN. Então, assim, para mim que era algo impossível, né? Se tornou-se Por que real. era algo impossível para você? Porque, assim, como eu tinha vindo como você sabe, dos dois extremos, né? Eu cheguei a acreditar na vida que Você eu estudou em nunca escola conseguiria. pública? Cheguei a estudar em escola Em pública. qual foi a escola que você estudou? Eu estudei na escola Antônio Pinto de Medeiros, que fica lá no Cidade Satélite, bairro. Né? Estudei lá, fiz muitos amigos lá, inclusive um dia desses eu encontrei com um ex-professor meu, e quando eu falei para ele o meu nome, ele me reconheceu. E ele falou, tenho muito orgulho de você, onde você está hoje. Porque você sabe o quanto é difícil, eu sei. Eu senti na pele isso. Mas da mesma forma que eu consegui, outros adolescentes, outros jovens podem conseguir. Não é impossível. Não é fácil. Também não é fácil, mas você consegue. É que as pessoas, hoje elas querem tudo muito rápido. Hoje os jovens, principalmente os jovens que hoje estão na faixa de entre 12 e 28 anos, que são jovens, eles querem tudo para ontem. Quando alguém chega lá no meu escritório dizendo assim, José, eu preciso de uma mentoria para ontem, eu digo, então vem amanhã. Vem amanhã que aí dá certo. Porque para ontem você tem que vir amanhã. As pessoas não querem mais viver o hoje. As pessoas querem lava-jato, querem self-service, querem food express. Fast food. É a geração do fast food. As pessoas não querem mais sentar numa lanchonete para pedir um sanduíche, porque demora. Quer entrar no carro, no drive-thru e ser atendido. Exatamente. Porque as pessoas não têm mais paciência. Exatamente. Eu acho que na minha infância, na época que eu era jovem, as coisas eram bem mais difíceis, eram mais complicadas, nós tínhamos menos recursos, ou quase nenhum, mas eu acho que a gente era mais criativo, porque hoje se entrega tudo muito pronto para os jovens. Brinquedo, nós fazíamos os nossos brinquedos. Eu lembro que eu brincava de rolimã, de um guidon com a rodazinha, ficava empurrando, lata de leite ninho, a gente brigava por lata de leite ninho para encher de areia, botar um arame dentro, e sair puxando aquela lata de leite. Quer dizer, hoje as pessoas entregam um brinquedo pronto, um tablet com vários jogos, são mais inteligentes, mas eu acho que às vezes as pessoas se tornam menos criativas, porque elas não têm a oportunidade da criação. E menos presentes. E menos presentes, pois é. E as pessoas não estão presentes no que estão fazendo. Por exemplo, exatamente, isso mesmo. Eu estava no restaurante almoçando e eu fiquei observando. Meu lugar do almoço, eu almoço e trabalho ao mesmo tempo, mas eu almoço, termino de almoçar e fico olhando. Eu almoço geralmente levo 20 minutos para o prato e fico mais 30 observando as pessoas. E eu estava observando uma moça hoje, inclusive, ela almoçando um prato e dois celulares, um ao lado do outro.
Então ela comia, botava um garfo de comida na boca, às vezes não era nem um garfo completo, ela espetava uma tomate, uma coisa, colocava na boca e olhava no celular. Aí respondia um, respondia outro, fazia um ar de riso e brincava e comia outro. Às vezes ela passava mais tempo respondendo no celular do que na própria comida. Quando ela terminou de almoçar, eu não suportei, me levantei. Quando eu ia para o caixa pagar, eu fui também. Eu disse, você sabe o que você comeu? Aí ela olhou para mim e disse, como assim? Eu disse, você sabe o que você comeu? Eu disse, sei o que foi. Esse frango. Eu disse, mas foi frango com o quê? Mas por que você está perguntando? Porque você não prestou atenção na comida. As pessoas não conseguem mais saborear um sorvete, uma refeição, porque não tem mais tempo para nada. Isso. Ou seja, tem tempo, mas não sabe gerir o tempo. Uma coisa que interessante, existe uma diferença brutal entre gerir tempo Isso. e gerir o tempo. As pessoas dizem, vou gerir meu tempo. Eu vou administrar o meu tempo. Pode-se administrar o seu tempo. Agora, administrar o tempo, não. A lua, ela sai e o sol se põe, que você queira, quer não. E por esse motivo que eu acho que as pessoas estão tão estressadas, porque elas têm tantas coisas para fazer que elas pegam sem necessidade e aí se estressam. Isso no mesmo. seu consultório, por exemplo, como biomédica, como é o paciente que lhe procura lá? Olha, eu tenho vários casos assim, né? Hoje eu fiz essa transição de carreira, eu sei né? que você em 2020, harmonização, 2022, né? Isso. Também trabalho com harmonização Mas facial corporal. a biomedicina também lhe dá a condição disso, né? Sim, tenho a habilitação em acupuntura, em terapias quânticas, né? Terapia floral, em aromaterapia. Tá, Tenho essa formação. vamos lá. Dessas formações suas, aqui você vive hoje, que lhe dá a renda para que você possa ser a Rízia de hoje, né? Todas. Porque eu não consigo fazer a harmonização facial e corporal e não ver o interior do meu paciente. Então, eu sempre tento entrar com alguma coisinha das técnicas terapêuticas. Tá, vamos lá. Uma pessoa chega lá, uma mulher ou um homem chega lá e quer fazer um lábio maior, quer aumentar os lábios. Como é que você consegue enxergar o interior através de um lábio que ela quer aumentar? Então, muitas pessoas têm dificuldades para se enxergar no espelho, né? E num primeiro momento, isso não necessariamente precisa ser colocado, né? Então, eu tenho que chegar de uma forma muito respeitosa ao meu paciente. E muitas vezes chego para essas pessoas, para esses pacientes, faço a anamnese normal, como eu preciso fazer dentro da harmonização facial e separar as coisas. E à medida em que eu vou conhecendo esse ser humano, eu posso ir indicando, sugerindo outras coisas que ela possa fazer. Porque ali eu vou conhecendo e sabendo como que é a rotina dela, como que ela é dentro da família. Se ela está passando por algum problema, alguma situação, eu consigo intervir. Né? Então, aquela conexão, ela é gerada à medida que essa paciente vai conversando comigo, à medida que a gente vai tendo essa interação. Tá, mas se ela não chega é lá simplesmente assim, chegar e fazer um procedimento. Tá, mas ela chega lá e sabe que Aí você que tá o diferencial. faz harmonização facial. Diz assim, eu quero aumentar meus lábios que eu acho fino. Tudo bem. Como é que você faz? Faço o procedimento que ela precisa. Mas nesse caso você não vai ter a anamnese de saber o interior. Não faço, porque são coisas separadas. Mas a maioria dos Respeito. clientes, a maioria dos clientes quando chegam no seu consultório, no seu estúdio, né, que chama estúdio no caso, né? É consultório mesmo. Consultório também. Eles chegam lá no seu consultório. Ele quer ou ela quer fazer esse procedimento X ou Y. Isso. Não quer uma terapia, não quer consultório psicológico, não quer A terapia floral, quântica, ela não quer acupuntura. não, ela quer fazer aquele procedimento. Hoje o meu carro-chefe, né, falando assim, o meu carro-chefe é a harmonização facial e corporal. Certo. Mas as minhas pacientes, né, que eu já trazia antes, elas continuam na terapia. Tá bom. A harmonização corporal que você falou, eu conheço a facial. A corporal é a plástica, né? Que é você não introduzir, por exemplo, não lipoaspiração. necessariamente. Não, porque já são procedimentos que não cabem, né, dentro do meu conselho São de classe, né, no são caso. cirúrgicos Qual e é a o gente tem um procedimento, limite de qual é atuação. a sua harmonização corporal? Como Corporal, Me então dê a um gente exemplo pode de uma. utilizar a lipoenzimática, Como que é esse utiliza-se processo? Utiliza-se de enzimas, né, para a gente quebrar a célula de gordura e o paciente ajudar no emagrecimento Mas do é feito paciente. uma injeção? Isso, geralmente a gente faz em pacotes, né, porque uma única sessão geralmente não dá resultado de fato. São quantos dias para fazer? Quantas sessões? Geralmente o paciente faz
5 sessões, dependendo do quadro, 10 sessões, no Se máximo. for uma barriga, por exemplo. Sim. Tirar um pouco da gordura. Pode Quantas ser no sessões? abdômen inferior, por exemplo, né? A gente depende muito do caso, mas Sim, geralmente uma 5 média. sessões já está muito boa. Já Sim, já tem um bom diminui a resultado. casa no cinto. Sim, mas isso, né, nessa questão da gordura localizada em si, eu chamo muito a consciência. Então, dentro da estética, eu ainda tento trazer, por exemplo, a prática do mindfulness. Você citou o exemplo Certo. da alimentação. Então, por que não utilizar o mindfulness, Vamos explicar né, o que é mindfulness para as dentro pessoas, da que a maioria alimentação? não sabe que está assistindo. O mindfulness é uma prática do momento presente. Eu, inclusive, pratico muito meu trabalho que eu faço nas empresas, eu chamo muitas pessoas para o momento, é trazer você para o momento presente. Por exemplo, você já percebeu a roupa que você está usando? Você está sentado na cadeira aí agora assistindo o programa. O seu tecido é de algodão, sinta esse tecido no corpo. O cabelo, você sentiu o cabelo, se o seu cabelo é grande? Você já prestou atenção na sua respiração, se ela está diafragmática ou abdominal, ou se sua respiração está só nasalada aqui em cima, se você está aqui com o pensamento lá fora, porque o nosso cérebro é barulhento demais. Exato. E é preciso que você... As pessoas às vezes falam, mindfulness é uma meditação, parecido. E as pessoas dizem, mas eu não consigo não pensar em nada. Meditar não é não pensar em nada. Se você não pensar em nada, você já morreu. Isso mesmo. Você tem que pensar numa coisa só, é se concentrar. Focar, trabalhar a atenção plena, o foco, então, a para o nosso concentração. telespectador entender, porque às vezes você fala uma palavra dessa em inglês e as pessoas não sabem o que é o mindfulness, então é exatamente isso, é a concentração do momento presente. Mas se quiser fazer um curso, aí você procura a Rízia, procura a Jussê para a gente conversar um pouco sobre isso. Vamos lá, Rízia. Aí mesmo. você usa então, essas tento outras... trazer essa consciência do momento presente, principalmente para esses pacientes que estão em processo de emagrecimento, de redução de peso, de medidas, justamente para trabalhar no ato da alimentação, por exemplo, você pode prestar atenção às cores do seu prato, perceber como é que você está interagindo com aquele alimento desde o momento que você vai pegá-lo na panela para se servir, por exemplo. E quando é uma harmonização facial, por exemplo, falamos dos lábios, e a pessoa chega lá e fez os lábios, e diz, agora eu quero fazer pálpebra, aí eu quero fazer agora sobrancelha, aí eu quero agora fazer bigode chinês, aí agora eu quero fazer a papada, aí agora eu quero consertar o nariz, e vira o Michael Jackson, não é verdade? Não necessariamente, porque o que eu sempre trago para as pessoas é, gente, a minha proposta enquanto profissional, ser humano, é que o menos é mais e Entendi. quanto mais natural, melhor. Então essas são as minhas linhas de raciocínio, né? Eu sempre quando eu tento falo Michael trazer. Jackson, não é debochando, muito pelo contrário, Sim, é assim, sim, é que às vezes as pessoas, por exemplo, exageram muito, exageram. né? E aí, em Existem vez de uma lábios que harmonização, provoca uma desarmonização. Porque eu já E vejo como pessoas com profissional, não lábios que aprovo. parecem Exagerados. Você vê que é artificial. Eu acho Não que acho legal. a harmonização facial, ela deve ser uma coisa tão sutil que as pessoas não devem perceber que você fez. Isso. Onde você fez, deve perceber que você está melhor. E aí é que está a graça, né? Quando eu faço com minhas pacientes, que geralmente o meu público-alvo é justamente dessas pessoas que gostam das coisas mais naturais possíveis. Certo. Então, quando minhas pacientes fazem algum procedimento, elas amam que... Uai, o que você fez? Né? Quando o entorno dela pergunta isso. Perfeito. Você está mais jovem, mas o que você fez? Não estou conseguindo definir aqui o que você fez de Essa que é a diferente. verdadeira harmonização. Aí que tá a graça, né? Porque você faz, você se rejuvenesce, você renova de dentro para fora, de fora para dentro, e ninguém consegue falar, você fez botox, você fez bioestimulador de colágeno, você fez fio de PDO. Não, ninguém sabe. Por quê? Porque tá natural. Eu ainda acho o seguinte, que quanto mais você consegue entender a sua vida, menos exigente você fica com a parte externa ou estética. Aparentemente, né? Fazer um Aparência. botox ou fazer um preenchimento, acho válido, bacana. O que eu vejo é que às vezes são pessoas que têm 70, 75 anos, com a pele que parece uma bola de encher. Porque fica repuxada demais, brilhosa demais. Você vê que não é normal, que não é natural. A beleza do ser humano é você se reconhecer
como ser humano e que você tem que Aceitar-se. envelhecer também. Essa semana, inclusive, né, eu tenho uma equipe de marketing que faz publicidade para mim, e eu postei um vídeo falando justamente nesse assunto, né? Isso. Sobre a importância de aceitarmos e gerenciarmos o envelhecimento, porque é diferente. Você hoje tem 30, 35, por aí vai, 25 anos, que seria a fase ideal para combatermos o envelhecimento ou gerenciarmos. Os 20 anos de idade, a gente começa a decair, a decrescer o nosso colágeno endógeno. Já com 20 anos? Aos 25. Então, a partir dos 25 anos, seria a idade ideal para gerenciarmos o envelhecimento de forma precoce, porque tudo que fazemos de forma antecipada, e é por isso que eu bato tanto na tecla de que precisamos agir de forma precoce com relação à saúde e bem-estar geral como um todo, e não apenas na estética. E aí, o que é que acontece? As pessoas vão envelhecendo, não se cuidam com o passar do tempo, e quando eu falo se cuidar, não é fazer procedimentos estéticos. Sim. Está ingerindo água corretamente, está cuidando bem das suas emoções, por exemplo, porque inclusive as emoções, o nosso grau de estresse, a produção de cortisol impacta diretamente na nossa pele. Tá? Então fica aquela pele ressecada, desidratada, e a pele é o nosso órgão, o maior órgão do nosso corpo, e ela traduz, ela reflete a nossa saúde. Então não se trata apenas de aparência, de estética, digamos assim, mas de saúde. Ficar novo. Sim, melhor beba água. Por quê, gente? Porque é melhor a gente hidratar a pele, e quando eu falo em pele, a gente pensa na aparência, mas os rins precisam de muita água. Muito, Tá? Então, quando eu falo em estética, eu estou me referindo ao reflexo que a minha pele traduz da minha saúde. Perfeito. Quem é que busca mais você hoje? Eu sei, é mulher, claro, né? Mas assim, a pergunta já é diferente. Qual é o percentual hoje do sexo masculino, ou seja, que procura mais você, aliás, o percentual que procura hoje em relação às mulheres? Chega a 30% dos homens. Tipo assim, se você atende 10 mulheres por semana, chega a 7 homens, a 70%, 60%, 50%? Olha, te falo com precisão que hoje 20%. Mais ou menos, 20%. 20% é da população masculina. Homem, qual é o procedimento que os homens procuram mais hoje? Olha, depende muito, mas a maioria faz facial, bioestimulador de colágeno e botox é básico para eles. Mas eles trabalham mais a ruga, estão bem preocupados com ruga isso. Da testa. Mais a ruga da testa, por conta da força de contratura muscular. Então, a maioria dos homens tem a glabela, né? Muito preocupada, tá, gente? Ou a cara do bravo, enfim. E do muitos pagador também. Das contas. Do pagador de contas, o pai de família, provedor, né? O provedor, exatamente. Mas muitos homens também procuram preenchimento de bigode chinês, por exemplo. Alguns se preocupam com bioestimulador no pescoço e por aí vai. Você fez qual em você? Eu já fiz microagulhamento, toxina botulínica. O microagulhamento é um sofrimento, né? Acho tão simples. É que assim, a gente tem um antes e um depois de microagulhamento. Então, antes, a gente via aquelas filmagens muito esmagadoras, né? Que eu sou muito contra, inclusive porque a literatura científica já nos traz que quanto menos lesionarmos essa pele, melhor. Então, é melhor você manter uma frequência de microagulhamentos por mais tempo do que você agredir demais essa agressiva. pele. Porque eu tô lhe perguntando... Eu sou contra a agressão de pele, gente. Eu vi uma menina lá na academia, o ano passado, acho que em junho do ano passado, eu estava treinando, chegou uma menina com a face no outro dia, era uma chaga só, o rosto dela. Eu disse, o que foi isso? Eu pensei que ela tinha se arranhado no chão, tá? Isso é um microagulhamento. Totalmente contraindicado, inclusive, a academia no dia seguinte. Eu peço para que minhas pacientes, em específico não sei se foi no dia seguinte que ela foi, eu sei que era de manhã, ela chegou lá, com o rosto vermelho, sabe, muito machucado. Por isso que eu falo muito para os meus alunos, né, gente? Olha, eu acho que ela fez uma vez só, né? No caso, ela deve ter feito uma vez só, né? Não sei como que o profissional executou, ou como a paciente executou também o pós e o pré-microagulhamento. Por quê? Eu sempre falo para os alunos e para os pacientes que existe a necessidade de seguir o pré e o pós-procedimento. Então, sempre antes do procedimento, eu passo a relaçãozinha, olha, você vai precisar fazer isso aqui, e o pós já passo antes mesmo, que é para saber, então depois do procedimento eu não vou poder fazer tal coisa. Então eu vou fazer bem antes. Né? Como, por exemplo, a academia. Você não pode transpirar quando você faz um procedimento desse, por exemplo. Quantos dias depois você pode ir na academia? Geralmente, dependendo do procedimento, eu sempre peço para aguardar entre 48 e 72 horas.
Talvez já tenha sido isso também, né? Eu é que vi meus olhos de uma pessoa que não tem conhecimento, devo ter imaginado que tinha sido o dia anterior, porque estava Ou a bastante reação da vermelho. própria paciente, a É, pele, ela podia estar pode até ter levado utilizando sol algum também. cosmético que, enfim, não conheci o caso, não tenho Mas como vamos lá, opinar. beleza. Então, beleza é fundamental, né? Beleza é fundamental, principalmente a interior. Tá, mas você trabalha com as duas, Com ou só trabalha ambas, mais com a outra? de dentro para fora e de fora para dentro. Então, como é essa beleza interior que você trabalha? Bom, eu vou falar por mim, né, gente? Claro. Assim, Nos seus a procedimentos. beleza Não, interior, não, eu queria que você falasse, não vai dizer o nome das pacientes, evidentemente, claro, claro que não, seria é falta de antiético da ética, minha né? parte. Mas, por exemplo, as pacientes que lhe procuram buscando uma beleza interior, que ela não é passageira, né? Essa Essa beleza é a única que interior, perdura. como é que você identifica, trata e quais são as dicas que você dá para o nosso internauta de 3 procedimentos ou de 3 técnicas para uma beleza interior? Bom, vamos lá então. Para a beleza interior, primeira coisa, conecte-se ao Criador, porque Ele é a fonte da energia, da alegria, das vibrações mais altas, como a alegria e o amor. E a própria Bíblia, que é o meu livro, né, o meu manual de instruções, fala que um coração alegre aformoseia o rosto. Né? Então a gente já tem essa cultura, digamos assim, de falar que quando as suas emoções vão bem, todo o seu corpo vai bem. Quando os seus olhos têm luz, todo o seu corpo tem luz, né? Então a frequência que a gente emana é a mesma que a gente recebe. Tá, então assim, vamos lá. Uma pergunta que muita gente deve estar fazendo agora no site. Se você não lê este livro, você não se torna feliz. Não necessariamente, né? Porque a nossa conexão ao Criador, enfim, ela pode vir de várias formas, inclusive dentro de um momento seu respirando. Porque Certo. você pode simplesmente parar, fazer umas pausas ali durante o dia, ou ao acordar, ou ao dormir, durante o almoço, respirar e conectar-se ao meio, né, ao universo, seja lá o nome que você dá para isso. E aí Certo. você fala, poxa, eu estou respirando. Só por esse motivo eu já tenho motivos para agradecer. E aí você exerce a gratidão, que é uma das frequências mais elevadas no triângulo das vibrações. Né? As Então, pessoas, na maioria das vezes, elas não são gratas. As pessoas ainda não descobriram o que é gratidão. o poder da Olha, gratidão. uma coisa interessante, não é só eu digo gratidão porque as pessoas são criadas pelos pais, os pais sacrificaram, às vezes deixaram de comer para dar de comer a um filho, uma filha, deixaram de comprar algo para ele para dar para a filha e para o filho. E quando esse filho ou filha se torna adulto, que o pai não tem mais utilidade, aí ele perde total a importância e elas vão embora e não olham mais. E às vezes reclamar, mas meu pai não me deu isso, meu pai não. Eu gostaria que as pessoas que estivessem nos assistindo parassem para refletir sobre isso. Eu não tive pai. Nunca tive pai na minha vida. Fui conhecer meu pai quando eu tinha já 50 anos. Então, eu quero dizer para você, quando eu fui pai, pela, pela primeira vez, única só, que eu só tenho uma filha, eu tentei ser o melhor pai do mundo. E as pessoas muitas vezes não reconhecem os pais que têm. E eu, graças a Deus, eu tenho uma filha que reconhece, que tem em mim uma importância, não uma utilidade. Mas no mundo de hoje, não só a relação filho-pai, de parentesco, mas de amigos também. As pessoas não são gratas aos outros. Eu acho que nesse mundo que nós vivemos hoje, onde todo mundo quer passar por cima do outro, e eu sempre digo para as pessoas, olha, não queira ser melhor que o outro, queira ser melhor com o outro, porque isso faz com que você se torne um ser humano melhor, mais leve e mais feliz. Mas as pessoas querem tudo muito rápido, elas querem ultrapassar, elas querem derrubar o outro para tomar o lugar. Isso cria uma ansiedade, uma angústia e um início de uma depressão grande, porque você só é feliz com aquilo que você não tem ainda. Exatamente. E aí as pessoas buscam um ídolo, buscam um líder, não sei de onde, buscam para ser feliz. Porque não olham para dentro de si. Não olha para dentro de si. Que é o que Como está importante, faltando, né? principalmente na nossa geração. Né? Então a gente vive num mundo tão acelerado que num piloto automático tão
que a gente não consegue mais frear, né? Então, quando eu falo, faz uma pausa, respira. Eu estava numa reunião agora, para citar como exemplo, antes de vir para cá, eu estava numa reunião de um grupo onde eu faço parte, né, que é o PL Jovem, e eu vi as pessoas conversando e eu, no meio da conversa, parei, olhei para o céu, porque essa conversa, né, essa reunião estava sendo na varanda, eu olhei para o céu e falei assim, nossa, vocês já perceberam como o céu tá lindo E hoje tem lua. Olha as nuances E a do lua, né? céu. E quantas vezes nós passamos, né? A gente não sabe, não presta atenção nem no caminho que a gente está fazendo. A gente só chega no destino final e muitas vezes já ouvi relatos de muitos pacientes e alunos meus de que estão indo para tal lugar e de repente eles estão em outro destino porque não perceberam que estavam tomando o caminho errado. Ou seja, práticas tão simples como parar, fazer pausas e respirar nos desaceleram tanto ao ponto de trazermos de volta para o consciente, para o momento presente. E as pessoas não querem fazer isso. Por quê? Porque seria uma perda de tempo para as pessoas. E, na verdade, quanto mais eu exerço a atenção plena, né? E aí dentro da atenção plena nós temos vários gatilhos, várias âncoras, né? A gratidão é uma delas, por exemplo. Quanto mais eu faço isso, mais tempo eu consigo gerenciar. A gratidão tem que ser falada em voz alta, né? Exatamente. Não é só pensada, não. E você tem que dizer para o outro que você é grato. Tem que ser sentida. E né? você tem que dizer quando a gente outro. conecta, quando nós conseguimos conectar pensamento e sentimento, vem a emoção da gratidão, que é o que gera a vibração e tem o poder de transmutar não apenas o meu interior, mas o ambiente ao meu redor. E ambiente, por mais incrível que se pareça, pode também fazer diferença significativa nas nossas vibrações internas. Desde que a pessoa queira, né? Permita. Porque ninguém é produto do meio. Exatamente. E antigamente tinha uma... É o poder da escolha, né? Consciente ou consciente. O homem é produto do meio, não é. Ele só se torna produto do meio quando ele se permite ser produto do meio. Exatamente. Você pode... nós conhecemos tantas pessoas que nascem, às vezes, num ambiente tão inóspito, um ambiente difícil, tem um vence na exemplo vida. claríssimo aqui ao meu lado, né? Tem uma pessoa bem próxima a mim que cresceu num ambiente inóspito, tinha tudo para seguir de acordo com o que aquelas mesmas pessoas que praticavam certas coisas, que são, enfim. E não, tornou-se um homem, né, de caráter, honrado, diferente de tudo aquilo que estava proposto, que todo mundo falava, não, isso aí vai ser apenas mais um. E não foi. Pois é. Então, ele não foi produto do meio. É o poder da escolha que a gente tem. É livre-arbítrio. Eu mesma, muitas vezes na adolescência, depois que meu pai perdeu tudo, todo mundo falava assim, essa garota não vai ser nada na vida. Ela nunca vai conseguir. Então, muitas vezes eu chegava a ouvir isso e eu falava assim, eu vou conseguir. Eu consegui. Não existe impossível quando você tem determinação e disciplina. Quando você está no seu consultório, que chega uma pessoa, uma mulher, por exemplo, chega lá, ela chega, você já dá uma escaneada assim e já tem uma ideia do que ela vai precisar, né? Muitas vezes sim, porém, assim, por uma questão de respeito ao meu paciente, né, até mesmo de ética humana, eu diria, eu prefiro que a paciente relate qual é a sua queixa, o motivo pelo qual ela está me procurando, e não ficar colocando defeitos nas pessoas. Não sou dessa... Não, eu não falo de colocar defeitos, eu digo assim, digamos assim, quando alguém chega no consultório e ao longo do tempo, você vai ganhando experiência, você já identifica mais ou menos, porque o corpo ele fala, ele explica, o corpo, como você mesmo falou, a própria pele reflete o estado emocional onde que você passa, exatamente, que você está vivenciando naquele momento. Não é no momento passado, nem no momento futuro, porque não existe, né? Não existe futuro, não existe passado. Passado passou, não existe mais, acabou. Futuro não chegou ainda, é o momento presente que você percebe aquela cliente e vê a necessidade dela. Por exemplo, tem um bigode chinês avantajado, tem uma pálpebra caindo. Mais cansadinha. Assim, né? Olha, tem olheira, né? Como que tá seu sono? Como é que tá sendo sua vida, sua rotina? Tá dormindo pouco? Esses procedimentos, eles levam em média de quanto tempo? Um tratamento simples, básico, para você melhorar um rosto. Dependendo do procedimento, vai de 30 minutos até uma hora. Não, eu falo para você fazer... Você não faz tudo no mesmo dia, porque assim, você faz hoje um bigode chinês, daqui a um tempo você faz o... Aí, por exemplo, vamos falar de uma harmonização facial uma harmonização para o nosso telespectador. Você fez um bigode chinês.
Aí, há quanto tempo ela volta para fazer um lábio? Posso fazer no mesmo dia, inclusive. Bigode chinês e o lábio? O lábio e o bigode chinês, eu só não posso fazer, por exemplo, um bigode chinês, um preenchimento na mesma região que eu vou fazer um bioestimulador de colágeno, por exemplo. Ou uma toxina botulínica na mesma região que eu vou fazer Mas a um toxina bioestimulador de botulínica que você colágeno. não é um preenchimento, né, da ruga? A toxina botulínica, ela vai trabalhar rugas, linhas de expressão não fixas, né? Que são aquelas No caso, por exemplo, dinâmicas. essa da testa, essa do bigode chinês, é a toxina que você usa, né? Aqui no bigode chinês, a gente utiliza o ácido hialurônico, né? Que ele é Sim. reabsorvido pelo organismo. E a E toxina? preenche. A E a botulínica. toxina botulínica, ela vai atuar naquelas rugas que estão sendo formadas durante o movimento. Então, se Que você é da observar testa. isso, Aí, nesse caso, aí, ela é absorvida pelo organismo, essa não. a toxina botulínica, ela vai sendo gradativamente expulsa, digamos assim, do organismo, né? Tanto é que Liberada. você tem 6 meses, tem que retocar. Eu prefiro não colocar a cada 6 meses. Eu prefiro ir de acordo com o que a bula nos recomenda, O né? que a bula Falando que recomenda? até 4 meses a toxina ela vai fazendo seus efeitos, seus resultados ali. Então, a partir de 30 dias, esses efeitos eles vão caindo progressivamente até o 4º mês. Então, para ficar bonita, dá trabalho, né? Dá trabalho, Porque viu, tem gente? Te a falo. cada 4 meses tem que ir para fazer o retoque, furar de novo e fazer. Mas aí cada caso é um caso. Sim, eu Existem sei. pacientes, por exemplo, que só precisam ir uma vez. Paciente que está a- fazendo uso precoce, né, de forma preventiva, que eu chamo de botox preventivo, Sei. é uma paciente, vamos supor, de 30 anos de idade, Entendi. de 25 anos. Essa não precisa estar de 4 meses retocando. Não, ela faz uma vez por São ano, as por menos exemplo. novas, no caso, né? Isso. São as mais novinhas, elas Não, eu digo fazem. as menos jovens é que vão As ter que fazer. menos jovens, elas geralmente fazem a cada 4 meses, né? E eu peço para elas tomarem cuidado, principalmente as que eu chamo de ratinhas de clínica de estética, porque se você vai para um profissional, para uma clínica, e a cada 3 meses, por exemplo, você ou troca ou quer fazer novamente, porque você fica ansiosa para estar sempre com a pele esticadinha, dá um tempo, respeita o que a bula está ali trazendo como indicação, espera pelo menos 4 meses, faz sempre nesse intervalo entre a cada 4 ou 5 meses, para você não ter efeito vacina. O que é efeito vacina? Dentro da toxina botulínica, é uma resistência imunológica. Então, você vai começar a aplicar a toxina botulínica fora dessa janela imunológica, fora desse prazo que as bulas das indústrias farmacêuticas nos trazem, você vai acabar lá na frente perdendo os resultados da toxina botulínica. Não vai fazer Beleza. mais efeito. Rízia, se você olhasse para trás agora, o filme da sua vida, como você enxergaria? Naquele momento, você sonhava tudo que está acontecendo? Como é que você, aos 14, 15, 16, 17, 19 anos, você se imaginava e você olha para trás e vê aquela menina hoje de 17 anos, lutadora? Como é que você enxerga isso? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz e faria tudo de novo. E eu tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei quando eu olho para trás e muitas vezes faço a prática do espelho para curar a minha criança interior que muitas vezes foi machucada, né? É bacana, inclusive, a prática Que é do uma das espelho. técnicas que eu passo. Eu conheço a técnica. Vamos explicar para o nosso telespectador. Vou deixar eu expliquei mais de fundo, você explica a técnica do espelho, que é fantástica para você fazer também. Agora precisa disciplina, disciplina e disciplina. Não é fazer uma vez só, não, né? Explique para o nosso como é uma telespectador, técnica olhando já na câmera, na sua câmera aqui, ó. E como é uma técnica muito potente, o que é que eu indico para vocês? Vou falar algumas coisas básicas aqui, mas o que é que eu indico para vocês? Procurem um psicólogo, um terapeuta, alguém formado, especialista na área, porque saúde mental não é brincadeira. Eu posso passar a indicar para vocês a técnica do espelho, da criança interior, que Essa daí. existem vários métodos para isso, mas o que é que eu sugiro? Procure um profissional especialista que faça diretamente com você, conduzindo você dentro do consultório. Por quê? Aqui nós estamos lidando com muitos seres humanos e aí a gente pode abrir brechas que nós não conseguiremos fechar depois. Então é muito importante que você procure um profissional da área da saúde mental registrado num conselho de classe, porque é muito sério tratar com saúde mental. Mas vá curar a sua criança interior, independente da técnica, do método que o profissional de sua escolha priorizar, porque todos nós
trazemos da nossa infância traumas que precisam sim ser reconhecidos, trazermos para o nosso consciente e tratarmos. Aí sim é que a nossa vida ela consegue dar o up que a gente precisa. E as pessoas têm que olhar que o espelho reflete o momento. Exatamente. O espelho não reflete você, reflete o momento O seu. momento. Isso Então, mesmo. quando você olha no espelho, você não vê você naturalmente, é um reflexo daquele momento. 10 minutos depois, se você chegar no espelho, já não é a mesma coisa. Já não é mais a mesma pessoa, já não é mais a mesma criança, né? Já E não é quantas mais a vezes eu me despedi da minha criança interior, pensando que nunca mais ia voltar para aquele lugarzinho, para aquela casinha onde eu estava E a lá. criança interior dá trabalho. Ou se dá, até hoje. Eu sei disso. Pois é, doutora Rízia Vargas, qual é o seu Instagram para que as pessoas que estão nos assistindo, se quiser entrar em contato, podem entrar em contato com o seu consultório daqui do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo também. Claro, claro. Eu vou deixar aqui a minha harmonizadora Rízia, né? @a minha harmonizadora Rízia. E aí eu respondo pessoalmente cada um de vocês com muito carinho. Sejam todos muito bem-vindos. E o seu WhatsApp, qual é o WhatsApp do contato? É o 84991640730. Inclusive, se você estiver fora do Brasil, coloca 55, porque é o nosso código daqui do Brasil, 5584. Então, Isso mesmo. o nosso programa é visto lá em Portugal também, viu? Uma coisa boa. Pois é, o nosso programa tem um oferecimento dos nossos patrocinadores, que sem eles não teríamos condições de continuar fazendo, porque eles é quem realmente patrocinam. Outra coisa, vocês estão vendo o QR Code aqui? Vocês vão lá, aponta a câmera do celular e colabora com o programa, para que a gente possa continuar, para que a gente possa oferecer mais essas informações bacanas para você, tudo de graça. Se você ainda não é inscrito, é novo do canal, se inscreve, dá um like, curte, olha o sininho aí, aperta no sininho para que toda quinta-feira, 7h30, você recebe um aviso que tem um novo Mandou Bemcast, para que você possa assistir. Se você quiser sugerir programas também, pode sugerir assuntos que a gente vai atrás do profissional e aí conversa com você. Essa semana me foi sugerido conversar com um fisioterapeuta, falar sobre dores nas costas. Então, nós já providenciamos e na próxima semana vocês vão conhecer a história de um fisioterapeuta e saber como é que a gente pode viver bonito com a doutora Rízia e sem dor com o fisioterapeuta. O nosso programa tem um oferecimento do Estoque Estofados, lá de São Gonçalo do Amarante, tem móveis e tem estofados maravilhosos. Nós temos a The King Prêmio, que é lá da Ponta Negra. Você quer celular, vai na The King. Nós temos o Santé Medicina do Trabalho, aqui perto do Hospital do Coração. Nós temos Empório, que trabalha com objetos e decorações ali na Nascimento de Castro, por trás da Conjol. Nós temos também o patrocínio do Vira-Lata Sanduicheria na Roberto Freire. Nós temos Fulô Jardinagem e Paisagismo. E temos também a Empório NutriCare, que é aqui uma loja que tem suplementos maravilhosos da minha querida Rosinha Nunes. Temos a Vigo, acessórios masculinos, lá tem bolsas, sacolas, mochilas, carteiras, pulseiras, sapato social, sapatênis, cinto, tudo de couro, maravilhosos. Lá tem um dos sapatos mais leves do mundo, também lá. E outra coisa que você também não saiba, talvez não saiba, a Vigo, quando você compra na Vigo, você tem de imediato garantia do tratamento do seu calçado, do seu acessório de couro que você comprou. Vai lá, hidrata, limpa e fica quase novo de novo. E aí você torna-se um cliente Vigo. Nós temos o patrocínio dessas pessoas, que eu agradeço de coração o patrocínio e dizer para vocês, sempre acreditem no trabalho de vocês. Tenham fé em Deus, tenham fé na vida, tenham fé em vocês também. Afinal de contas, nós somos a nossa melhor marca. E é assim que eu encerro mais um Mandou Bemcast, agradecendo a você, Rízia, e a mensagem final para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, né, mais uma vez o convite, sua confiança, agradeço também a todos os telespectadores, né, aos internautas também que acompanharam, e a frase que eu quero deixar aqui de reflexão é: lute, sonhe e nunca desista, porque se eu conseguir, você também consegue. Não há impossível nessa vida. É isso. Mandou Bemcast vai ficando por aqui. Te aguardo novamente quinta-feira, mas se inscreve, dá um like
e aperta o sininho, que aí você nem precisa ficar preocupado. A gente já te avisa para que você possa assistir. Um cheiro no coração, muita paz, muita luz para você e toda a sua família. Tchau!